Passar pro próximo tema. É, quando a gente for reforçar, galera, vamos só prestar atenção de não tá tomando a vez do colega, tá ligado? É isso. Pedir permissão pra falar, né? Tem muitos pontos a debater aí, mas vamos para frente. É porque assim, o que o Écio colocou naquele momento era pertinente. Não, eu entendo, Benilton, mas a questão E aí é passa questão de despercebido. organização. Você podia fazer essa pergunta no seu. Um exemplo, você usou 2 minutos do seu tempo. Sim. Você podia ter feito essa pergunta no seu tempo e terminado de complementar o seu tempo. Aí ia fugir do raciocínio. Certo, mas é pra gente ficar. O último tópico pra gente organizar, pra ficar mais massa, pra não tá quebrando a linha de raciocínio do que a pessoa quer falar. Dificuldade dos capoeiristas com editais e de fomento. Vamos começar por Eliésio. De lá pra cá. O que eu vou falar em dificuldade. Qual é a em sua? editais? Veja só. As dificuldades são as dificuldades que as próprias pessoas que escrevem o edital colocam para gente, para nós, não participarmos dos editais. Eles só querem pessoas que tenham o conhecimento acadêmico participando, né? Para nós que não somos formados, não temos uma formação acadêmica, é muito complicado. Então, se falar em dificuldades de editais, é isso. Eu, há muito tempo atrás, eu fui inscrito em alguns editais, eu escrevi no projeto. Só que aí pessoas que não tinham nada a ver com a cultura, com a capoeira, passavam e eu ficava assim, pô, o que esse cara tem? Eu perdi para esse cara, eu não acredito. Não acredito. O cara que não faz nada de capoeira e de repente passou. E eu também passei a ter um certo receio, para não dizer um ódio, né? E não passei a não me inscrever mais em editais nenhum. E aí as dificuldades é isso. As próprias pessoas que formam os editais, eles colocam dificuldades para que nós que não temos, nós que somos os fazedores de culturas, inclusive a gente debateu isso há pouco tempo, que nós, os fazedores de cultura mesmo, não tenhamos direito de estar nos editais, de concorrer e ganhar os editais. Infelizmente, essa é a realidade. Aí vamos fazer assim. Alguém vai dar algum adendo ou vamos continuar? Algum adendo? Porque é sua vez agora. Você vai querer dar algum adendo da fala dele? Não, então vamos passar pro próximo. Bom, as dificuldades que eu tenho no edital, que eu vou falar que são dificuldades pessoais, né? Minha, no caso. A questão da inscrição, a interpretação do que o edital pede, eu acho que teria que ser uma coisa de fácil absorção, uma coisa como fossem tópicos, né? E aí ficaria mais fácil para a pessoa com baixa escolaridade, uma pessoa com baixa escolaridade pudesse preencher ou ter uma ajuda de um terceiro que pudesse lhe favorecer nesse sentido, né? E teria que ser um pouco mais simplificado. O edital, para mim, ele teria que ser bem simplificado. Qual seria a diferença do edital? Qual seria a diferença do edital? A fiscalização, que é o que o meu compadre falou agora, né? Logo a Deus. O camarada ia analisar o que aquele camarada colocou lá, né? É igual um currículo. Eu sou isso, eu sou aquilo, dou aula assim, vou fazer um projeto assim e tal, pô, massa. Bom, tudo bem. Depois, o cara que fez o edital, ele ia lá e ia realmente ver o trabalho do camarada, entrevistar ele pessoalmente, porque eu vejo como uma entrevista de emprego, cara. Bom, eu mando o currículo para a empresa analisa meu currículo, pô, achei interessante, vou lá entrevistar ele. Ou ele vem aqui para a gente conversar com ele. Então, há uma relação com a entidade que está fazendo o edital. E a gente não tem, cara. Entendeu? Então, é nesse sentido. Eu gostaria muito que do pessoal que faz editais, que ele me visitasse, que ele visse as minhas dificuldades, visse quem sou eu, quem são os meus alunos, e se realmente eu mereço. Pô, o cara merece, o cara não merece, porque o que Louva a Deus falou é interessante. O cara passou e não merecia. Se o cara fosse lá, o cara ia ver se ele não merece, se ele tá fazendo algum trabalho. Você botou aqui que dá aula em tal lugar. Onde é esse lugar? Cadê? Cadê os alunos? Quando eu ganhar de tal, eu vou ter aluno.
É complicado, né? Pra gente que já vem atuando, já vem atuando, já vem investindo, né? Não sei, é totalmente diferente. Então, essa é uma das dificuldades minhas, né? Já? Deixa eu fazer um adendo sobre a fala de Benilton, sobre a questão de que você está falando sobre a dificuldade. Eu acho assim, as pessoas que que criam os editais, eles não entendem da cultura. Já começa daí. E quando eles fazem um edital de uma forma técnica e generalizando, vamos colocar assim. E sobre a questão de facilitar, eu acho que não é, na minha opinião, não é facilitar. Na minha opinião, deveria ter a ver com a manifestação cultural que está sendo fomentada. Entendeu? Isso não é simplificar, Benilton, nem facilitar, nem simplificar. O edital ele deveria ter a ver com a manifestação cultural que está sendo fomentada, pô. Você vai colocar de um mestre de capoeira, tem certos requisitos ali para o mestre de capoeira colocar, que o cara tem que saber sobre audiovisual, sobre um termo acadêmico de exatas, sobre um termo acadêmico de filosofia, não sei o quê. É complicado, pô. Então, essa questão de, não é, na minha opinião, não é simplificar a palavra certa a colocar. Na minha opinião, é ser direcionado à manifestação cultural que você quer fomentar. Meu adendo é esse. Vai, José do Mar, dá um dedo. Só para simplificar assim, para não Ixi, fugiu a palavra agora. Fugiu a palavra. Me desculpe. Mas é isso. Então, Olha, o tempo, vai. sobre editais, tá Grilo aqui, que também passou por essa transformação que eu passei, né? Do estudo do que era os editais. E como é aquela musiquinha lá da Angola, né? Eu fui aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, hoje eu digo assim, eu tô especialista em editais e eu vou ser sincera com vocês. A questão dos editais é que os editais são feitos para acadêmicos e especialistas em eventos. Os editais eles não são feitos para a cultura popular. Os editais não são feitos para idosos. Os editais não são feitos para iniciantes. Então, quando eu digo que eu fui aprender a ler para ensinar meus camaradas, é que eu queria ver meu povo lá. E na primeira oportunidade que eu pude, eu coloquei 10. Foram 10 contemplados. Então, hoje eu lhe digo, o sistema, ele não está ao nosso favor. Ele quer que nós se adeque a ele. É aquela questão, vou voltar lá no primeiro tópico. Ela quer aquela questão, eles têm um formato e ele quer que você se molde aquele formato. E ponto. Por quê? Porque aquele formato é favorável para o povo dele. E o povo dele é que detém o financeiro. E o poder político e social. Então, por que ele vai fazer um edital de acordo com a nossa realidade? Não vai. E tem muito acadêmico aí sofrendo. A gente pegou o edital agora do ciclo junino. Eu fiquei besta. Porque a reprovação foi bizarra. Então, ainda tem uma coisa. Os parceiristas, eles não se adequam a interpretar um edital feito de cultura popular. Porque um cara dá 40 pontos a um jurado, e o outro dá 3, é bizarro. É bizarro. Então, o parceirista, que ele chama, ele não vai chamar um mestre de cultura e arte popular para ser parceirista de um edital de cultura popular. Ele vai chamar um cara que não entende nada de cultura, que não sabe um álcool com copo, que só sabe talvez o que é cinematografia, ou então eventos grandes. Ele vai dizer, isso aqui não presta.
Então, gente, é real. Editais, eu falo direto, editais não é nossa sobrevivência. Porque um erro dos editais, gravíssimo, que ninguém percebe, não se toca, é o número de vagas. Você tem 1000 grupos, tem 10 vagas. E o resto vai morrer de fome ou vai deixar de fazer cultura? E os editais não são mensais. Existe uma parada. Então, gente, edital é bom, beleza. Mas não foque no edital, não. Foque em estar na educação. Toda cultura popular, toda cultura, seja ela qual for, ela tem que estar na educação. É lá que está a base. Nós temos professores de arte, porque não temos porque não temos professores de cultura popular. Certo? Nós tínhamos professor de arte para dar desenho, para fazer geometria, desenhos geométricos. Era para isso que o professor de arte servia. Ou então para estar ali ensinando as coisas primárias, né? A mistura de uma com a outra e tal, e tal. Então, gente, é notório. Enquanto nós estivermos numa sociedade eurocentrada, excludente, patriarcal, misógina, nós não vamos andar. E quando eu digo a mazela do mundo perpassa pelo eurocentrismo e pelo patriarcado, e aí a gente junta com machismo, com racismo, ela não melhora, cara. Ela não melhora. A gente avança alguns passos, mas eles procuram algum meio de brecar mais avanços. Vai botando barreiras ali para a gente recuar. Porque quando o nosso povo estava numa escola aberta, no Mais Educação, no Abrindo Espaço e no PET, e a galerinha estava saindo das mazelas, estava se criando coro para enfrentar a sociedade. Como muitos dos meus alunos hoje não trabalham no São Lucas, o outro é um bom jogador de vôlei, o outro é arquiteto, o outro é engenheiro, porque a gente segurou ele na cultura, e a cultura faz pensar. A cultura lhe faz um cidadão refletir que existem outras portas, que eu não tenho só aquela porta ali para entrar, eu não sou obrigada a entrar ali se eu acho que aquilo ali não dá para mim. Eu tenho outras vertentes. É essa oportunidade que o povo branco do Brasil tem. Seu filho vai para a primeira série já falando inglês, espanhol e francês. Nosso filho sai da quinta série sem saber nem português. Você está entendendo? Então, é essa a questão. Vamos ser realistas. Então, eles estão nos dando as migalhas, as esmolas, que são os editais, que é o cala-boca, para vocês brigarem entre si por uma vaga num edital, enquanto o dinheiro que está sendo investido na cultura não está chegando. Não está chegando. Essa grana, ela tem que vir para fazer fomento real. É promover festival de cultura e arte popular para todos os brincantes daquele município. É promover festivais para o Estado todo participar, fomentado pelo poder público, fomentado pelas parcerias privadas. Certo? Não é para estar só 10 grupos, 10. Não, é um fomento geral, cara. Vai, Grilo. O Eita. especialista nessa E o área. adendo. Benildo quer fazer um adendo. Desculpa aí. Não, o que Josi falou foi top aí. Eu senti o prazer dela falar, né, que especialista em editais, mais uma para somar com a gente, né, para nos ajudar a tirar algumas dúvidas, né. Outra questão que ela falou aí que é top, que é festivais de cultura popular. Meu irmão, isso é surreal, isso não existe. Isso não existe. Ela sonhou. Ela sonhou. Isso não existe. E provavelmente nunca vai ter. É claro que a gente numa alguma formação futura, a gente pode fazer sem dinheiro nenhum. E a cultura popular, ela faz isso, né? Ela faz independente do financeiro. Né? Pronto, massa. Então, cara, é o que ela quis dizer, cultura popular. É cultura popular. E outro sentido aí também dessa questão de autovalorização, né? Que eu vejo muito como isso.
Para mim, eu trago isso, né? Tentar a autovalorização do capoeirista, né? Do desenvolvimento do eu em si, né? Não focar tanto nesses editais, não focar tanto em coisas externas. Saber que a gente pode almejar algo melhor. E é isso que a gente briga com nossos alunos, né? Pô, e aí, vamos se unir, vamos criar algo maior, mas até a cabeça deles estão focada em separar, né? Já sentiu isso? Você chama para fazer, vamos juntar aqui, cada um dá R$ 10, R$ 5, ninguém dá nada, cara. Mas se for para fazer algo a mais, para outra coisa, para outra cultura, todo mundo vai, entendeu? E aí a gente acaba fazendo o nosso próprio financeiro para ver a coisa rolar, entendeu? Porque na cabeça do menino, ele já vem, da criança, ele já vem com a cabeça de separação, que já é dele, aí já é dos pais dele em casa, aí a Da sociedade colonização. já vai. Fala, Grilo. Deixa eu olhar o tempo. Vamos lá. Pronto, vá. Depois do que acabaram de falar, né? O especialista. É tudo real, né? O que José acabou de falar e o que o mestre Fundado acabou de complementar. A gente está dentro dessa cultura eurocêntrica que faz de tudo para que a gente fique à margem, né? Para quem já leu o livro do Racismo Estrutural do Silvio Almeida, vai perceber que isso é só uma repetição de padrão, né? Quando o capoeirista, ou sei lá, o fazedor de cultura tem qualquer dificuldade de escrever, né, de participar de tal, é o que o sistema quer que dê errado mesmo. A questão do menino preto, da menina preta, fracassar e dizer assim, que você não é competente, tá muito ligada a essa estrutura, né? O fadar o fracasso. E aí o mínimo de estrutura que você der para o povo preto, como a Josi colocou, é você salvar vidas, é você mostrar que, na verdade, o sistema está errado, né? Que a gente, se der o mínimo que seja, a gente consegue avançar. Então, tentar dificultar ao máximo a nossa vida é o papel deles, né? O nosso trabalho é mostrar que, em meio a toda essa dificuldade, aí a gente ainda assim vai conseguir avançar, né? Quando o Josi fala que a gente foi pegar para poder estudar, que até mesmo sendo acadêmico, muitos estão tendo dificuldades, o que vai diferenciar aí vai para um outro livro, né? Que é o livro de Cidadania, é o Pacto da Branquitude, onde os brancos se ajudam, Sim, né? E a gente tem a dificuldade com o povo preto, porque isso é muito tá claro, viu? brigando para poder conseguir sobreviver. E aí, como o João também colocou, né? A gente está ali disputando 10 vagas em meio a 100 grupos. E aí isso cria divergência entre os agrupamentos de pessoas pretas, porque é a estrutura que foi criada para isso. Então a gente tem, de um lado, um pacto da branquitude que se ajuda, e do outro lado a gente tem uma estrutura racial que dificulta essas relações entre o próprio povo preto, né? De conseguir sobreviver. Entre si, né? E aí isso tudo faz com que a gente esteja o tempo todo aí, né, disputando dentro de um edital, que cada vez mais que você se capacita, ele aumenta um pouco mais a linha, né, da chegada, e aí você se sente sempre uma pessoa que está ali, nunca alcança, se sentindo sempre incompetente, porque você não conseguiu dar conta, você não conseguiu equipe, você não conseguiu aprimorar seus trabalhos, e chega um momento que você vai acabar desistindo porque nem você vai dar conta desse processo, né? E aqueles outros, os semelhantes a você, nem vão tentar porque, como o Louva-a-Deus disse, você vai vendo que outra pessoa que não tem nada a ver, né, com a cultura está passando. Como essa pessoa que não tem nada a ver com a cultura, uma pessoa que não mora em zona periférica, uma pessoa que não trabalha com cultura desde a sua base, ela consegue passar no edital, e a pessoa que vive da cultura, que é mulher preta, que está na periferia, não conseguiu passar. Qual é a lógica? Porque não sabe escrever. Não. A questão aqui não é essa. Porque ainda que você crie parâmetros de indutores para que essas pessoas elas consigam ser bonificadas, elas não conseguem passar. Então, algo de errado aí, né, está acontecendo. E claramente a gente entende que isso está dentro do pacto da branquitude. Os meus eu vou conseguir fazer com que eles sejam aprovados para fortalecer ainda mais o sistema, né? Esse sistema racista, esse sistema patriarcal, esse sistema que vai fazer com que cada vez mais a gente se sinta que não, eu não devo acessar esse espaço não me pertence. Ter um material de qualidade não é para mim, frequentar espaços de qualidade não é para É mim, bem isso. porque eu preciso ficar aqui, né, junto com os meus. Aquilo ali pertence a eles porque eles batalharam, eles lutaram para aquilo ali. Isso não é real. Para a gente que vem se qualificando a cada dia, a gente percebe que quem está do outro lado muitas vezes não tem um mínimo da competência que a gente tem. E aí eu falo isso abertamente, qualquer um que quiser debater com a gente aqui, é tranquilo para que a gente possa confrontar, a gente vai ver claramente que aí existe uma incompetência muito grande do outro lado.
Quando a gente vai para a Câmara dos Vereadores, a gente percebe isso. Quando a gente vai para qualquer que seja Assembleia, quando a gente vai para qualquer que seja Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura, a gente percebe que quem está ocupando os cargos são pessoas que não têm a devida competência para estar debatendo com a gente. Imagine para estar criando o edital. E aí o parecerista, quando vai avaliar, como o José mesmo colocou, são pessoas também que não têm a mínima fundamentação de cultura popular. Porque são pessoas brancas, na sua maioria, que não têm um mínimo de entendimento sobre cultura popular e ali está julgando um projeto a partir de parâmetros de evento e Sim. não de cultura popular. E aí, de fato, quando você coloca esse parâmetro de evento, você vai ter algo de grande porte que a cultura popular não está acostumada. Não é nem que ela não consiga, né, desenvolver algo desse tipo, é que ela não está acostumada com eventos de grande porte porque nunca foi dada a estrutura para ela desenvolver nesse grande porte. A gente faz da forma como a gente consegue fazer por conta da estrutura que nos é dada, que é pouquíssima. E mesmo assim a gente faz coisas grandiosas. Se fosse dada a estrutura devida, a gente mostraria o que seria um trabalho profissional e competente de qualidade, algo que vocês dizem que fazem, mas na verdade só deturpam o que é a nossa cultura, o que é a nossa identidade. Porque a cultura de massa que tanto atrai a nossa juventude só faz com que ela se afaste cada vez mais da identidade cultural dela. E é isso, a gente vai continuar lutando. É isso, massa. Eu vou pegar um pouco de água lá e a gente agora vai. Lembre de seguir nossos colaboradores.